Olá, boa tarde. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar assim para quem for ver aí o nosso Entrevistas em qualquer dos horários. O importante é que você nos acompanhe, que você fique conosco para ter sempre boas informações, que é o que nós trazemos aqui todas as quintas-feiras agora. Mudou, né, gente? Todas as quintas-feiras nós estamos aí com um horário meio que flutuante, mas vamos acertar direitinho para poder passar para você sempre essa interação, para ter sempre essa interação. Às quintas aqui, aos sábados, pela Rádio Manchester, de 8 às 11 da manhã, combinado? E hoje, claro, não tem outro assunto que nós possamos colocar para você que não seja interessante. Todos os assuntos são interessantes, são relevantes, informações maravilhosas que você precisa ter no seu dia a dia, seja em qualquer área, né? Mas antes eu quero dizer que nós estamos aqui em nome de Universo dos Doces, que fica ali na General Joaquim Inácio, junto ali com a Rui Barbosa, esquininha ali, para que você possa ter tudo para a sua loja. É atacadista, você pode aí suprir a sua mercearia, o seu supermercado, com o Universo dos Doces. Paulinho, Companhia Limitada, tá por ali para te atender, né, Paulinho? Vá e siga também no Instagram para você ver tudo que o Universo dos Doces fornece aí para você. @Universo Doces ANPS. E aí você encontra toda a turma por lá e tudo que eles oferecem para você. Também em nome de acheianápolis.com.br, a sua lista eletrônica online, Raquel Cristina, o estúdio de dança Raquel Cristina. Aqui vamos com o nosso Entrevistas de hoje, sabe com o que, gente? Vou ler para vocês aqui uma matéria para começar a nossa participação e apresentar o meu convidado de hoje. Em 2025, o Brasil vivenciará uma importante mudança nas normas trabalhistas com foco especial no trabalho realizado aos domingos e feriados. A partir de 1º de junho, entrou em vigor este mês, entra em vigor a portaria 3.665/2023, que traz novas regras para os setores de comércio e serviços. Essa nova regulamentação exige que empresas que desejam operar em feriados obtenham autorização por meio de convenção coletiva de trabalho. E aí vai a matéria. Vendo isso, claro, importantíssimo passar a você, né, nosso telespectador e internauta, lembrando que você pode participar, inclusive, pelo chat com suas perguntas, caso você tenha alguma coisa para esclarecer, e também pelos nossos telefones. Aliás, o telefone da produção do Entrevistas, que é 62, para quem é de fora, 62 99863 5140. Sua amiga Nira Santos está com você aqui, recebendo hoje essa figura ilustríssima que está aqui ao meu lado, meu amigo querido, flamenguista. Ele tem que ser apresentado dessa forma. O doutor André Luiz Ignácio de Almeida, seja muito bem-vindo ao nosso programa Entrevistas aqui no Canal 14, doutor. Boa tarde, Nira. Boa tarde, bom dia, boa noite, como você disse. Não sabe que hora que vai ser exibido nas demais redes sociais. Boa tarde a todos os telespectadores. O ilustre é por sua conta. Mas eu que me sinto honrado de poder estar aqui no programa e tentar trazer esclarecimentos acerca de um tema que é de extrema relevância para o comércio de um modo geral. E eu que faço parte da diretoria da Federação do Comércio do Estado de Goiás, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é importante a gente trazer essas informações, que a entrada em vigor, só te corrigindo, é a partir do dia 1º de julho. É julho? A matéria aqui de junho. Isso, é porque a matéria está errada antes. Ali. É a portaria 3.665 de 2023, que altera significativamente a questão das relações de emprego, porque ela mexe com a estrutura das empresas e dos trabalhadores no que tange à questão da regulamentação dos trabalhos em dias feriados, dias dominicais e também com relação à questão da possibilidade de doravante se fazer a redução do chamado do intervalo intrajornada, que é o intervalo para refeições
que a gente costuma dizer popularmente. Eu espero trazer esclarecimentos para a sociedade anapolina. Eu tenho certeza disso. Quais são, o senhor falou, essas principais alterações trazidas por essa reforma agora em 2025? Basicamente é na jornada, no intervalo ali do almoço. Claro que tem determinadas ocasiões e nós vamos falar sobre isso, e também impacta aí nos domingos e feriados. Então, com essa nova portaria, primeiro, / 2023, só me esclareça aqui para uma pessoa leiga que não entende muito do direito, desde 2023 já é aprovada essa portaria e só agora ela entrou em vigor, doutor? No direito, Nira, nós temos um princípio chamado, no latim, de vacatio legis, que é o período de vacância das leis. Certo. Toda lei, no último artigo, normalmente nos últimos artigos, a lei ela traz a orientação de quando é que ela vai entrar em vigor. Então, nesse caso, é uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Certo. Ela é de novembro de 2023, salvo engano, e a vacatio legis dela previu, na verdade, ela iria entrar em vigência já no passado, mas houve uma reformulação e ela então só vai entrar em vigor a partir do dia 1º de julho. Passa então a ser regra da legislação trabalhista no Brasil, essa portaria 3.665 de 2023, e que altera, como disse anteriormente, altera a questão da relação entre empregado e empregador no que tange à regulamentação de trabalho nos dias de feriados, nos domingos, e também a questão do intervalo intrajornada. Ah, entendi. Então, teve esse período e entrando em vigor agora, 1º de julho, gente. Li na matéria junho, mais embaixo ela colocou julho e eu li a primeira parte, foi o junho aí. Mas, enfim. Mas até nós, advogados, confundimos isso. Fica tranquilo, né? Você está em casa. Tá ótimo, então. Como essa nova portaria vai impactar? Você falou sobre os comerciantes, vai impactar aí o trabalho aos domingos e feriados. Qual é o impacto aí? Altera significativamente. Mesmo? Porque a partir do dia 1º de julho, a empresa que quiser trabalhar, abrir suas portas nos domingos e nos feriados, ela obrigatoriamente ela vai ter que procurar o sindicato da categoria econômica dela para fazer um acordo coletivo de trabalho. Regulamentando neste acordo coletivo especificamente, no que diz respeito à questão dos feriados, a empresa vai ter que propor para o sindicato essa negociação coletiva para então dizer, olha, este ano ou esse mês, sim, esse acordo ele pode ser feito para cada feriado, ele pode ser feito para cada mês, ou ele pode ser feito para o ano. Entendi. Então ela vai ter que procurar o sindicato e dizer, olha, esse ano eu vou trabalhar nos feriados de Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi, supermercado, por exemplo. Entendi. Supermercado é todos os dias, né? Então o supermercado doravante, ele terá a obrigatoriedade de procurar o sindicato e fazer um acordo coletivo. Sem esse instrumento coletivo, ele estará incorrendo em infringência à legislação trabalhista e poderá vir a ser autuado administrativamente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Isso entra, o senhor citou aí supermercado, mas entra supermercados, shoppings, postos de gasolina, tudo, né, doutor? Algumas exceções, por exemplo, feiras livres, hospitais, as empresas, as organizações cuja atividade econômica demandem necessariamente a obrigatoriedade de trabalho aos dias de domingo e feriados, elas estão isentas. Então a gente cita como exemplo um hospital. O hospital não vai precisar procurar o sindicato dos trabalhadores na saúde para fazer esse acordo coletivo. Agora os supermercados, que normalmente abrem 365 dias do ano, os supermercados deverão então procurar o sindicato para fazer os acordos coletivos de trabalho.
Então não pode mais fazer nada a partir do 1º de julho, já teve esse período todo de vacância, Isso. ou seja, 23, 24, 25, 2 anos para poder se adequar às normas. Exatamente. E agora, dia 1º de julho, acabou-se esse prazo, vai acabar o prazo, e quem for pego, por exemplo, vão ter fiscalizações, creio eu, para poder ver a adaptação que o pessoal está tendo no meio, não é isso? Com certeza. Aí, no caso, o Ministério do Trabalho e Emprego certamente estará colocando em campo os seus auditores fiscais que vão fiscalizar, obviamente nos domingos, por exemplo, nos feriados. A empresa está aberta, eles vão chegar e falar, cadê o seu acordo coletivo? Que acordo coletivo? Se não tiver, vai ser autuado. E a multa é alta. Alta, salgada. As multas do Ministério do Trabalho e Emprego, elas levam em consideração a quantidade de empregados que está trabalhando naquele dia. Então, Sim. Ela calcula com base na quantidade de empregados e multiplica por um fator que eles têm lá e apura-se o valor total da multa. Então, tem que tomar muito cuidado. As empresas procurar a sua assessoria jurídica para que então possam estabelecer a minuta desses acordos coletivos e procurar a negociação sindical. Daí a grande importância, Nira, dos sindicatos. As pessoas demonizam os sindicatos, porque o sindicato, num passado não muito recente, alguns sindicatos acabaram servindo de manobra política, né, de cabide de emprego e assim por diante. Mas, nesse momento, é que a gente vê o quão são importantes os sindicatos nessa relação de consumo, né, entre trabalhador e empregador. Não é possível se fazer o acordo individual de trabalho para essas circunstâncias. Em outras circunstâncias, você pode procurar o seu empregado e negociar diretamente com ele, faz o acordo ali no âmbito da empresa mesmo, cada um assina a minuta, está resolvido o problema. Mas, neste caso, é obrigatório que haja a negociação sindical. Daí a importância, repito, de que as empresas, os empresários, procurem os sindicatos de sua categoria econômica para que o seu sindicato, então, possa atuar junto aos sindicatos profissionais, aos sindicatos dos empregados e estabelecer negociações coletivas que já abranjam essas novas regras da legislação. Doutor, mas a exigência dessa negociação aí coletiva, né, para o trabalho dos feriados, na visão do senhor, representa aí um avanço ou um retrocesso? Nira, do ponto de vista, a gente tem que analisar muito a questão hoje em dia está muito em voga a questão da higiene e as questões de você buscar a valorização psicossocial, Sim. melhora do trabalho do empregado, né? Nós tivemos aí uma recente modificação numa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, a chamada NR01, que trouxe ali determinações para que as empresas criem departamentos próprios para poder trabalhar o psicossocial de seus trabalhadores, para que não haja. Isso. Hoje em dia, coisas que na sua época não, que você é novinha, mas na minha época, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, que eu era servente de pedreiro, se o pedreiro gritasse comigo, eu entendia perfeitamente que eu tinha que fazer o que ele estava mandando. Hoje, se o patrão dá um grito com o empregado, é assédio moral. Exato. Né? Então, isso tudo vem envolvendo mecanismos de melhora nas relações de emprego, e essa portaria ela é um desses institutos que ela visa dar melhor condições de trabalho para o trabalhador. Porque tem os empregadores, Nira, que agem corretamente, que observam as regras corretamente, que compensam, se o empregado trabalha no feriado, ou ele recebe por aquele dia em dobro, ou ele tem uma compensação, mas tem os empregadores também que não agem dessa forma. Infelizmente. E aí acaba que os justos pagam pelos pecadores, né? Um velho brocard que existe. Então, com certeza, essa portaria ela vem para trazer melhores condições de trabalho para os trabalhadores. E é importante registrar também que, do ponto de vista empresarial, é uma norma que vem para resguardar
aquilo que a empresa faz de correto. Porque até então, os empregadores eles tinham receio de, às vezes, abrir as portas no feriado e ser autuado. Eles tinham receio de colocar o cara para trabalhar e haver uma denúncia. Agora, com este instituto, eles podem buscar o sindicato, regulamenta, não tem despesa para fazer isso. Ah, não. O sindicato não pode cobrar para fazer acordo coletivo. É verdade. O que o sindicato pode e deve fazer com que os acordos coletivos obedeçam às regras estabelecidas na consolidação das leis do trabalho, a nossa boa e velha CLT. Isso. Então, o acordo coletivo tem regras específicas para que ele seja entabulado. Né? Vão ser feitas assembleias, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores vai procurar os trabalhadores daquela determinada instituição, mostrar para ele o que é que o patrão está propondo, para então poder regulamentar aquilo. Recentemente, tivemos aí, acho que foi no início do ano ou final do ano passado, doutor, eu não peguei a matéria aqui, mas estou me recordando aqui, sobre por exemplo, o senhor falou muito de sindicato, aí veio aquela cobrança sindical, voltou a ser cobrada. Isso. Ela voltou a ser cobrada ali no salário, o desconto do salário ali do trabalhador. Tem a oportunidade do trabalhador ter mandado uma carta, avisado da empresa, que não queria contribuir, porque tem esse direito, não quero contribuir e tal, com o sindicato. Nesse caso, que agora vão ser bastante utilizados aí esses acordos coletivos, obviamente, por conta dessa mudança na lei, só quem estiver sindicalizado é que vai ser amparado aí pelos sindicatos. Como é que vai funcionar? Não. Quem abriu mão lá tem que voltar a contribuir, só para poder deixar claro a quem não contribui. Entendi. Então, veja bem, na verdade, até dia 11 de novembro de 2017, era obrigatório sindical. Sim. O que era contribuição sindical? Todo trabalhador, sindicatos dos trabalhadores. Com a reforma trabalhista, salvo engano, lei 13.647, 617, a reforma trabalhista, Sim, que entrou em vigor em novembro de 2017, acabou-se com a obrigatoriedade da contribuição sindical. A partir de então, todo trabalhador, ele pode, todos os anos, ele pode fazer a chamada oposição junto ao sindicato. O sindicato reclama a cobrança da contribuição sindical, ele vai lá e entrega uma carta no sindicato. Essa carta ela pode ser entregue pessoalmente, ela pode ser enviada pelo WhatsApp, ela pode ser enviada por e-mail. O Ministério Público do Trabalho fiscaliza muito isso, porque alguns sindicatos começaram a dizer assim, não, o cidadão tem que vir aqui trazer para mim pessoalmente a carta de renúncia. E o Ministério Público do Trabalho, diligentemente, atuou e vem regulamentando em termos de ajustamento de conduta, em ações coletivas, ele vem regulamentando essa questão e essa carta hoje ela pode ser entregue de qualquer forma, desde que ela chegue até o empregador. Então, hoje ele faz a oposição ao pagamento da contribuição sindical. Entendi, né? Entendi. Mas assim, então, no caso, os trabalhadores, essas mudanças não vão afetar em nada no direito dos trabalhadores? Não. O que a gente precisa entender é o seguinte, na verdade, o que se está fazendo é tornando regulamentando, né, uma atividade que já existe. Sim. Qual supermercado que não abre aos feriados? Sim. São raros, né? Então você pega as raro. Grandes redes, elas abrem sábado, domingo, feriado. O supermercado de bairro, Pega e Pague, né? Ele ainda fecha sexta-feira da Paixão, Isso. dia de Natal, dia de Ano Novo. Então. Isso. As grandes redes não, trabalham 365 dias por ano. Então, o que essa portaria traz é a possibilidade de se regulamentar isso. Entendi. Né? Simplesmente você vai colocar no papel aquilo que já é feito por combinação entre as partes. Uhum. Né? Então, agora, ao invés do empregador chegar no cidadão e falar assim, nós vamos trabalhar dia tal. Qual o próximo feriado agora? O próximo feriado agora é Corpus Christi. Dia 19. Corpus Christi nós vamos trabalhar.
pronto, está resolvido o problema. Agora não. Agora o patrão vai ter que ir no sindicato e falar assim, ó, eu preciso trabalhar no dia de Corpus Christi. Então, o empregador ele pode fazer isso, como eu falei anteriormente, em cada procedimento para feriado, certo, ou por mês ou anual. Eu tenho aconselhado os meus clientes a fazer um acordo coletivo que abranja o ano todo. A gente já tem, hoje é fácil, né? Você tem Google, você tem ChatGPT, uma série de coisas, você vai lá no Google, coloca lá, feriados municipais e nacionais em Anápolis. Vai aparecer tudo para você. Por exemplo, Carnaval não é feriado em Anápolis. Né? Então, Carnaval não é feriado. Mas para o comércio tem uma diferenciação, porque o SECA, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis, ele tem, na convenção coletiva de trabalho que ele entabulou com o Sincovan, tem uma disposição que troca o feriado de 26 de julho pela segunda-feira de Carnaval. Sim. Então, assim, na segunda-feira de Carnaval em Anápolis é feriado municipal. Já a terça-feira, que em tese seria um feriado nacional, não é. Isso por quê? Porque a lei estabelece que cada município ele pode regulamentar, salvo engano, até 4 feriados municipais por ano. E Anápolis já tem o aniversário de Anápolis, aí passou a ter o 26 de julho, que é o dia da padroeira da cidade, tem outras 2 datas, se não me engano, e aí acabou que o Carnaval em Anápolis, então, não é feriado. Não é feriado. Exatamente. O último Carnaval eu vi muita gente brava. E quando pede o parecer, e quando a empresa pede o parecer para o colega aqui, para o advogado, já começa a ser xingado pelo RH. Imagina o pessoal que trabalha lá no chão de fábrica, é terrível. Eu imagino. Quando aponta pra gente na rua, fala, aquele lá é o advogado da empresa tal, aí você tem que sair correndo. Aí você tem que sair correndo. Mas assim, não vai ter nenhum, como o senhor disse, não tem nenhum ônus para poder fazer esses acordos coletivos. Então, as empresas não vão enfrentar aí grandes desafios para se adequarem a essas regras, ou será que vão? Se tiver um bom relacionamento com o sindicato, né? Eu acredito que não. O problema, volto lá no comecinho da minha fala, no Brasil, criou-se o costume de demonizar os sindicatos. Demais. E eu preciso dizer mais uma vez que você precisa separar o joio do trigo, né? Você precisa separar o xiita do presidente de sindicato que realmente trabalha pela categoria, que busca melhoria da categoria, com a categoria, né? Eu cito um exemplo aqui em Anápolis, o Arrojado, presidente do sindicato dos motoristas. Ele é bem ativo. É um cara que é ativo, é um cara que vai lá, que faz reunião, que traz. Não é que ele está criando caso com a empresa, está buscando melhores condições de trabalho para os seus filiados ou não. Isso, exato. Né? Então, agora é fundamental que a empresa tenha bom relacionamento. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu sou presidente do Sindicato do Turismo de Anápolis. E aí nós temos como presidente do Sindicato do Turismo e Hospitalidade, dos trabalhadores do Sindicato do Turismo e Hospitalidade de Anápolis, o Eduardo. Nós nunca tivemos, por exemplo, um dissídio coletivo. Toda a vida a gente sentou na mesa redonda, negociou, estabelecemos cláusulas para as convenções coletivas e essas cláusulas são colocadas para os empresários. A gente faz assembleia, chama os empresários vêm, tem votação, se aprovado por maioria, vira uma cláusula normativa e aquilo vai ser aplicado no decorrer de 1 ano, 2 anos, dependendo do período de vigência das convenções coletivas. Então, agora, isso mostra a importância dos sindicatos, tanto os sindicatos de empregados quanto os sindicatos patronais. E aí é importante a gente separar isso, porque ainda existem alguns presidentes que só olham para o próprio umbigo e não para a categoria que ele representa. Infelizmente, né? Então, essa nova legislação, pelo que eu estou percebendo, ou que nós estamos percebendo, fortalece aí, volta a fortalecer os sindicatos, né? Nesse sentido porque valoriza, vai ter um bom relacionamento. Eu diria a você que essa portaria, ela valoriza o princípio básico da negociação sindical, né? Porque a melhor forma de você estabelecer regras para uma determinada relação de trabalho, Nira,
é a convenção coletiva e principalmente o acordo coletivo. O acordo coletivo ele é feito entre a empresa e o sindicato. E a convenção coletiva é feita entre o sindicato de um lado, patronal, e o sindicato profissional do outro. Então, o acordo coletivo, você se senta, o empregador, ele se senta com o presidente do sindicato, ele expõe as necessidades dele, negocia, o presidente do sindicato vai lá, faz uma assembleia e resolve. Tivemos agora há pouco, coisa de 20 dias atrás, uma assembleia para discutir um acordo coletivo que foi feito, eu acho que eu posso citar os nomes, mas foi Sim. feito entre o sindicato dos trabalhadores no turismo de Anápolis e o Hotel Denali, que foi um acordo que foi extremamente benéfico para os trabalhadores. Mas o presidente do sindicato, o companheiro Eduardo, ele foi lá, se sentou com os empregados e falou assim, gente, a empresa está propondo isso, isso e isso para vocês. Vocês aceitam? E a pessoa vota do jeito que quiser. Né? Ele tá na frente do presidente do sindicato dele, ele não está na frente do patrão. E aí ele vota como quer. É verdade, é verdade. Tem que se ver esses benefícios, mas é aquela história. Foi realmente demonizado, foram, né, demonizados os sindicatos. Não faltaram motivos, a gente não pode tirar, né, a razão de quem virou a cara, demonizou, mas agora há que se ver que é necessário ter aí esse bom relacionamento, mesmo porque é através deles que vão ter aí os direitos resguardados de acordo com essa mudança trabalhista. E doutor, no aspecto jurídico, o senhor já falou aí que orienta os seus clientes, diante dessas mudanças, a já procurarem de imediato esses acordos de convenção. Até porque, a partir do dia 1º de julho, quem não tiver esse acordo coletivo de trabalho estará atuando de forma irregular. E é importante enfatizar também, Nira, que essa portaria 3.665, ela regulamenta também a possibilidade de se fazer a redução no horário intra-jornada. O que é o horário intra-jornada? Eu costumo dizer que é o horário da boia. É o horário de almoço. Exato. Então, veja, aquelas empresas que têm refeitório, por exemplo. Aí o cidadão trabalha e tem direito a 1 hora e meia de almoço, hipoteticamente falando. Sim. Ele pode negociar com a empresa negociar com o sindicato para que aquele intervalo, ao invés de 1 hora, porque a lei, a CLT, no artigo 71, ela traz que as empresas, o trabalhador que trabalha até 4 horas por dia, ele não tem direito a intervalo algum. O trabalhador que trabalha entre 4 e 6 horas, ele tem direito a um intervalo mínimo de 15 minutos. 15 minutos. E o trabalhador que trabalha acima de 6 horas, ele tem que ter, no mínimo, 1 hora de intervalo. Então, hoje, quem tem jornada acima de 6 horas, obrigatoriamente a empresa tem que fornecer a ele, no mínimo, 1 hora de intervalo. Certo. Essa mesma portaria que regulamentou os feriados, ela regulamenta a possibilidade de você fazer o acordo com o sindicato para reduzir esse intervalo para meia hora. Então, por exemplo, as empresas do DAIA, 90% dos trabalhadores das empresas do DAIA têm refeitórios próprios. Sim. E às vezes a pessoa almoça e almoça com 20, 30 minutos e depois fica o restante parado. Se tiver condições de descansar, tiver uma área de descanso, tá ótimo. Mas quando não tem, né? Então, o sujeito vai... Eu quando era pacoteiro de supermercado em Goiânia, na década de 80, eu pegava um papelão, uma caixa de papelão no depósito e jogava debaixo de um banco da pracinha e ia tirar meu cochilo no horário de intervalo. Agora, se a empresa me propusesse o seguinte, você quer almoçar em meia hora, voltar a trabalhar, e aí, lá no final da jornada você sai meia hora mais cedo? É claro que a gente ia topar. Mas tem que ser o acordo e ali. E através do acordo coletivo. Tá. Não pode ser acordo individual. Ah, não pode ser acordo individual. Então, não pode ser um acordo do senhor comigo, que é o meu patrão. Individualmente, tem que ser do senhor com todos os meus companheiros de trabalho também. Não. E essa era uma dúvida que estava gerando alguns reflexos depois da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista trouxe
a possibilidade do acordo individual. Sim. Mas ela não regulamentou especificamente para cada questão que poderia ser feito. Então a gente vinha dependendo dos julgamentos, de juízes, dos tribunais, de como é que ficaria a situação, se poderia, se não poderia, por exemplo, fazer acordo individual reduzindo a jornada. Agora, tem-se a certeza, através da portaria 3665, de que é obrigatório o acordo coletivo para que se possa reduzir o intervalo. Acordo coletivo para que se reduza. E com essa, vamos nas questões práticas, né? Eu elaborei aqui algumas questões no que diz respeito no controle de ponto, por exemplo, na jornada, com as novas exigências aí do e-social. Como é que fica, como muda esse controle de ponto nessa gestão através do e-social? Bom, a questão do controle de jornada, toda empresa que tem mais de 20 empregados é obrigada a ter o controle de jornada. Tá. Esse controle de jornada, ele pode ser manuscrito, caderninho lá, o sujeito vai lá e anota. Ele pode ser pela digital, ele pode ser pelo reconhecimento facial, ele pode ser pelo cartão, né? Então, mas ele é obrigatório para todas as empresas que tenham mais de 20 empregados. E essa circunstância de você poder fazer o acordo individual, o acordo coletivo de trabalho, reduzindo a jornada de trabalho, uma das exigências é exatamente que a empresa tenha um controle sólido de jornada. Que a empresa tenha uma forma de controlar a jornada de trabalho, uma forma que não permita fraudes, não permita manipulação e assim por diante. No caso, com a redução aí de jornada semanal, porque acaba que reduz, nesse caso aí do intervalo, por exemplo, você reduzindo ali o horário de almoço, reduz-se ao invés de eu sair 17, eu saio ali às 16h30. Não tem aí uma redução de jornada semanal, porque aí está sendo discutida aí quais os possíveis impactos, porque há que se ver que vai ter uma redução de jornada com esses novos acordos. Não necessariamente. Continua prevalecendo a regra geral que está estabelecida, salvo engano, no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que diz o seguinte, que a jornada de trabalho no Brasil, ela será de 8 horas diárias e 44 semanais. Não é ou 44. É e. Então, o cidadão, ele continua tendo que trabalhar 8 horas por dia e 44 horas semanais. Se o patrão propõe essa redução na jornada, no intervalo intra-jornada, conforme eu falei anteriormente, pode-se fazer um sistema de compensação no final da jornada, para ele sair mais cedo, meia hora mais cedo, mas ele vai continuar trabalhando às 8 horas. Não é? Ele vai diminuir, ele vai aumentar a meia hora de trabalho no intervalo de almoço e vai diminuir no final. Então ele vai continuar com as 8 horas. Ou ele pode fazer um sistema ou ele paga as horas extras, se o cidadão diminui o intervalo e ele passa, hipoteticamente falando, a trabalhar 8h30 por dia. Ele vai ter direito a meia hora de intervalo, de hora extra. Né? Ou fazer um sistema de compensação de horário, chamado banco de horas. Então o cidadão continua trabalhando 8h30, joga aquilo no banco de horas e aí ele compensa lá na frente através de ou folgas ou o pagamento das horas extras e dessa forma é possível se fazer. Certíssimo. Ó, nós já falamos aqui sobre a redução do horário de intervalo, falamos aí dessa mudança, né, que agora para trabalhar domingos, feriados também. Aliás, imprensa é uma das coisas que estão fora desse acordo aí, ou tem que fazer também. Por exemplo, rádio e TV não para. 24 horas no ar. Essa é uma questão, porque quando você fala na regulamentação, tem algumas questões que são específicas, né? Uhum. Como eu falei, eu citei o exemplo do hospital. Sim. Então, eu particularmente entendo que os trabalhadores da imprensa, eles se enquadram nessas exceções de poder trabalhar em dias feriados e domingos. Isso. Agora, veja bem, Nira, vocês, jornalistas, né, membros da imprensa, vocês
tem que trabalhar, ou se precisar, trabalham no domingo, no feriado. Sim. Mas, assim como os demais trabalhadores, vocês também têm o direito à folga regulamentar de vocês. Sim. Então, o que precisa ter ciência é de que a regra geral ela continua vigente. O que se estabeleceu agora foi a proibição de trabalho em feriados para algumas categorias, né? A maioria, o comércio de um modo geral, né? E aí tem as exceções que são permitidos, continua se permitindo o trabalho em dias feriados. Excelente. Lá atrás, quando o senhor começou a falar sobre aí essas novas regras e tal, o senhor citou aí rapidamente a questão de as empresas agora terem aí na legislação trabalhista brasileira, estão exigindo, saiu essa portaria que você fala, o senhor me corrija? Portaria, né? Que as empresas tenham aí um profissional para avaliar a saúde mental dos empregados. Nesse caso aí foi a ANR, na verdade. É a ANR, né? Então, nesse caso, é obrigatório, o que eu entendi, eu acho que o que muitos entenderam também, é a obrigatoriedade da empresa fornecer ou disponibilizar esse profissional para fazer a avaliação aí dos seus empregados. Explica para a gente como é isso, doutor. Na verdade, não é a obrigação de você ter um profissional disponível ali. O que a modificação da NR1 trouxe foi a obrigatoriedade de as empresas buscarem melhores condições sociais para os seus colaboradores. E aí a forma com que as empresas vão fazer isso vai depender do número de empregados, vai depender da atividade. Então veja, eu não posso exigir do meu amigo Fernando Dutra, que coloque um profissional aqui dentro do estúdio para poder cuidar da saúde, do social de 3, 4, 5 pessoas. Sim. Não é isso? Então, tudo isso vai depender das circunstâncias. Agora, o que é obrigatório é que as empresas observem essas questões que vêm acontecendo nas relações de trabalho. Tem havido, Nira, muito assédio moral. Tem havido muito assédio sexual. As grandes empresas, as corporações, né, empresas aí com 3, 4, 5 mil empregados, têm uma dificuldade enorme para controlar isso. Né? Assim, o assédio moral, aquela pressão que o superior faz em cima do subordinado. Exato. Então, o que a empresa agora precisa é de ter mecanismos acessíveis dos trabalhadores. Por exemplo, uma coisa que tem sido exigido muito, sobretudo das empresas de maior porte, é o canal de denúncias. Canal de denúncias em que o empregado possa se reportar a alguém, que inclusive pode ser externo da empresa. Eu advogo para uma grande empresa, por exemplo, que ela optou por constituir o canal de denúncias, mas com uma empresa terceirizada. Então, não é alguém do meu cliente que recebe a denúncia. É uma empresa especializada na área, recebe a denúncia, trata a denúncia, fiscaliza a denúncia e chega para o empregador e fala assim, olha, o cidadão chega para o Fernando e fala assim, Fernando, a Nira, ela fez uma denúncia aqui e o problema está assim, ou às vezes nem vai falar, a denúncia ela pode ser anônima, ela pode ser identificada, né? Então o que precisa é que a empresa tenha a forma de tratar isso e de eliminar o problema. Tá. Então, assim, o senhor entrou nessa parte, então vamos falar um pouco sobre o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, né? Porque a empresa, na maioria das vezes, aqui aconteceu, aliás, acontece em todo lugar, mas vamos colocar o exemplo de onde nós estamos. Já houve denúncias de uma mesma empresa, o mesmo, vamos falar, supervisor, e ele continua na empresa e a vítima que foi lá ou assediada, ou moralmente, ou sexualmente, é quem saiu da empresa. Nesse caso, como é que as leis vão proteger ou protegem os trabalhadores contra, porque não é só mulher. Engana-se quem pensa que é só mulher assediada no trabalho. Eu mesmo já fiquei sabendo de assédios de pessoas próximas, homens sendo assediados pelas suas chefes, suas supervisoras, e
Como é que... Porque o empregado, enquanto ele está lá, ele fala assim, não adianta eu falar nada, porque nada acontece. O que vai acontecer? O mínimo que pode acontecer é me mandarem embora, para cortar o mal pela raiz. Dessa empresa, em especial, que é claro que nós não vamos falar aí, citar nomes aqui, aconteceu, e se eu não me engano, eu fiquei sabendo já de três pessoas, no caso 3 moças, assediadas pelo mesmo supervisor. Troca-se as pessoas assediadas e o supervisor permanece lá. O que fazer num caso desse, quem já perdeu o emprego, e isso inibe os outros a fazerem as denúncias, doutor? Isso mostra, esse exemplo prático que você está dando, mostra o encaixe dessa colocação que eu fiz anteriormente, da necessidade de criação de canais de denúncia. Sim. Em que a pessoa pode fazer a denúncia anonimamente, sem se identificar, dizer, olha, o fulano de tal está agindo inadequadamente. Sim. E isso vai chegar no dono da empresa. Né? Uhum. Agora, se não resolver, Nira, aí a solução é buscar o ajuizamento de uma reclamação trabalhista junto à Justiça do Trabalho e fazer a alegação de assédio moral ou assédio sexual. Pode-se também, o trabalhador ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho, que fica inclusive no prédio de baixo aqui, né? É só ir lá e fazer a denúncia, falar, olha, tá acontecendo assim, assim, assado, o Ministério Público do Trabalho vai instaurar um procedimento, eu me esqueci agora o nome do procedimento, mas ele vai instaurar um procedimento em que vai fazer a averiguação daquilo, ele vai chamar ex-empregados que trabalham naquela empresa, porque, por exemplo, a pessoa faz a denúncia e fala assim, olha, o cara já... E não é a primeira vez. Aí o Ministério Público tem instrumentos para buscar quem que saiu da empresa, que se estava no departamento do cara e tal, vai atrás, ouve como testemunha, investiga, instaura um inquérito contra aquela empresa e o processo vai adiante para... Todo mundo tem direito à ampla defesa. A ampla defesa. Então aí a empresa vai ser notificada para apresentar a sua defesa e o processo seguir até uma sentença final. Entendi. Resguarda ali. Inclusive, hoje em dia, como o senhor também já falou, e nós estamos sendo redundantes aqui para poder, porque pegamos picadinhos de cada situação. Por exemplo, no começo o senhor falou, hoje não se pode chamar a atenção de um empregado que já é um assédio moral. Já, assim, não generalizando, mas existe. Eu quis afirmar assim, a forma, né? A forma. O cara chama atenção gritando, sim, às vezes humilhando. O que eu quis dizer, por exemplo, eu servi a boa e velha base aérea de Anápolis em 1986. Então, naquele tempo, a denominação que a gente usava lá era que a gente ralava muito. Sim. E ralava muito mesmo. A gente era 8, 9, 10 horas por dia, marchando, correndo no meio do mato e fazendo a ordem unida e tudo. Uhum. E ouvindo gritos de sargento, de cabo, de tenente, de coronel, e todo mundo gritando com a gente. Hoje, eu brinco muito com os comandantes da base que passam por aqui hoje, graças a Deus a gente tem amizade com todos eles, fala assim, rapaz, hoje para você lidar com a tropa, você tem que pisar devagarzinho, né? Porque você dá um grito, o cara se estiver gravando, ele te leva para a mídia, vai falar que você está assediando, vai falar que você está maltratando e assim por diante, porque virou moda essa história. Exato. De assédio. Então, tudo tem que ser tratado. O que descaracteriza em cada caso concreto. Exato. Por isso, a investigação... Porque eu, por exemplo, eu sofro assédio todos os dias. A minha mulher... ela é minha sócia, manda no dinheiro do escritório. Então ela chega e bate na mesa, eu tenho que ficar quieto. Caladinho. Senão ainda apanha em casa. Não apanha em casa. A minha eterna namorada, um cheiro. Agora manda um cheiro, porque hoje, Dia dos Namorados, tem que mandar, né? Vai fazer declaração agora, viu? Já fiz desde cedo. Olha isso, um romântico incorrigível. Graças a Deus. Ah, que bom. E nós estamos aqui com esse romântico incorrigível, o doutor André Luiz Ignacio de Almeida, ele que é advogado trabalhista, esclareceu já diversos assuntos aqui conosco hoje, no Entrevistas, falando sobre as mudanças na lei
da jornada desse intervalo de almoço, que pode ser tudo feito de acordo aí com os acordos coletivos e tal, entre empresa e sindicatos, que estão reaparecendo nessas negociações conforme as mudanças dessas leis. Domingos, feriados também, até empresas que acham que não precisam ter esses acordos coletivos. É importante que se diga, é importante que se preste atenção, que não é porque... E ele colocou um exemplo mais do que natural em todos os lugares. Supermercados, porque às vezes você é proprietário de uma loja, de um supermercado, uma mercearia e tudo, está acostumado a abrir porque é assim mesmo o ritmo, as shoppings, né? De abrir aí sábados, domingos, feriados e enfim... Tá achando que não, minha categoria já faz isso mesmo, tá tudo certo, não preciso organizar nada. E não é assim, né, doutor? Eu acho que vai pegar muita gente desavisada da chamada com a calça curta. Exatamente. Eu inclusive, como representante de uma categoria do Sindicato do Turismo e da FEComércio, eu quero até agora ainda, se não até amanhã, na segunda-feira, que já estaremos aí na metade do mês de junho, disparar um comunicado para toda a categoria que eu represento, as empresas da categoria que eu represento, exatamente orientando para que os empresários procurem as suas assessorias jurídicas, procurem os seus contadores, para que esses profissionais busquem, junto ao Sindicato dos Trabalhadores no Turismo e Hospitalidade de Anápolis, que fica aqui na Desembargador Jaime, a possibilidade de se fazer o acordo coletivo, se houver, é claro, a necessidade de trabalho aos feriados. Então, por exemplo, a categoria que eu represento, Nira, ela abrange hotéis, restaurantes, bares, pit dogs, tudo. Ou seja, todos trabalham em dias feriados. Muito. Todos, se você tiver um empregado, você vai ter que procurar o sindicato e fazer o acordo coletivo. Olha isso, tá? Mas é só um empregado, não é coletivo, sim, é individual. Exato. Não, mas a denominação de coletivo, ela é referente à categoria. Então, você tem que procurar a categoria daquele empregado que você tem, fazer um acordo com o presidente daquele sindicato para que você possa trabalhar nos feriados e domingos. Mesmo porque ele pode ser individual hoje, um único funcionário hoje, mas amanhã, chegando outro, você já está resguardado, porque sem estão dúvida. Os dois Se ali. Você tem um acordo coletivo, é por isso que o acordo é importante. Eu costumo dizer que o acordo é muito mais importante do que a convenção coletiva de trabalho, e eu vou exemplificar, se você me permite. Por favor. A convenção coletiva de trabalho, ela é o que a gente chama de guarda-chuva. Você, num determinado período do ano, os presidentes dos sindicatos, dos trabalhadores e das empresas, eles se sentam e vão negociar as cláusulas da convenção coletiva, as cláusulas que regem aquela categoria. Então, o horário de trabalho, o dia de pagamento, a lei estabelece que é até o 5º dia útil, mas se o cidadão tem direito de insalubridade, se ele tem adicional de assiduidade, adicional por tempo de serviço, faz na convenção coletiva de trabalho, que é tratada entre presidentes de sindicatos. Agora, o acordo coletivo, ele é tratado entre a empresa e o sindicato profissional. Então, ele é muito mais íntimo e importante para você conseguir regulamentar as condições de trabalho da sua empresa. Certo. Então, às vezes você tem uma condição específica. Às vezes você tem uma condição, olha, eu não preciso trabalhar aos sábados. Então, o sábado, a empresa que não abre dia de sábado, ela simplesmente não está trabalhando um dia útil. O bancário, por exemplo, ele não trabalha sábado, mas sábado é um dia útil não trabalhado. O bancário trabalha 6 horas por dia, e de segunda a sexta. Sim. É o que está na lei que regulamenta isso. Uhum. Mas você pega uma empresa, por exemplo, o cidadão, eu não preciso abrir sexta à tarde e sábado. Aí o que ele faz? Ele procura o sindicato e fala assim, olha, vamos fazer um acordo coletivo para que a gente possa distribuir a jornada de trabalho. Ao invés deles trabalharem só 8 horas por dia, eles poderem trabalhar 9, eles poderem trabalhar 9 horas e meia por dia, para não precisar trabalhar sexta à tarde, sábado o dia todo. Eu tenho um cliente no Tocantins, por exemplo, uma fazenda,
que lá eles não trabalham aos sábados. Então, para fazer a jornada de 44 horas durante a semana, a gente tem o acordo coletivo, onde se estabelece que ele trabalha das 7 às 17, de segunda a sexta, com 1 hora de intervalo, de segunda a quinta, na sexta sai 1 hora mais cedo, a gente fecha as 44 horas na semana, de segunda a sexta, e libera no sábado. Então, são regras que são específicas para cada empresa, que você só trata através do acordo individual. O acordo individual. Então, aliás, desculpa, o acordo coletivo. A gente está falando aqui do contrário, e eu fui na onda, falei o individual. Então, assim, nesse caso, a gente está falando aqui de pegar aí os comerciantes, né? O doutor tem aí a categoria dele, que também é abrangente, o turismo, né? Que vai aí bares, lanchonetes, pizzarias, trabalhadores noturnos aí, enfim, no geral, que entretém, né? E as pessoas que não têm esse... vamos supor, eu estou supondo situações aqui, as empresas para as quais o senhor presta os seus serviços jurídicos já vão ter todo o embasamento, toda a sua orientação. Vamos supor que o seu Zé lá, o seu Zé que tem um mercado de bairro, não está sabendo aí, não está muito antenado nessas coisas. A lei não vai olhar brandamente para ele por conta disso, a partir do dia 1º de julho. Ou ainda tem uma defesa ali dele, eu não sabia, tá lá, funcionando num sábado ou num domingo, chega a fiscalização lá e pegou ele lá sem ele ter a mínima ideia. Nira, sem má fé nenhuma. O princípio, eu entendo perfeitamente onde você quer chegar, você quer falar exatamente daquela pessoa humilde, que tem um pequeno negócio, exato, um bar, né, de esquina, lá no fundo, lá no final do bairro. Tal. Se fosse no Nordeste, era uma bodeguinha ali, uma bodega. Um botequinho. Isso. Mas o princípio que rege é de que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Exato. Então, a partir do momento que você se propõe a ser comerciante de qualquer coisa que seja, a partir do momento que você se propõe a ser empregador, você tem obrigação de conhecer a legislação trabalhista. Mas, André, como é que eu vou pegar o seu Joaquim ali, tadinho, vou botar para conhecer a lei? Ele não, mas o contador dele vai ter, e assim, porque o cidadão tem que ter um contador, e o contador tem que conhecer. Concordo, não pensei nesse sentido. Nem que ele não tenha um advogado, mas ele tem um contador. Exatamente. E o contador tem que orientar ele quanto a essas novas regras. Não há que se tese, dizer... sim. Diga-se em tese, sim. Mas então, já que nós já esclarecemos, volto a falar que estamos aqui no Entrevistas, em nome de acheianápolis.com.br, a lista eletrônica online, em nome de Estúdio de Dança Raquel Cristina, em nome de Universo dos Doces, que você vai encontrar aí absolutamente tudo para poder abastecer a sua mercearia. Estamos falando no comércio aqui, né? Então, para abastecer aí o seu supermercado, sua mercearia, aí, Universo dos Doces. Você pode procurar aí no Instagram, @Universo Doces ANPS, e tá aí na tela, gente, os telefones para você poder entrar em contato aqui, faça aí a sua pesquisa e com certeza você vai encontrar os melhores preços, produtos diversificados para abastecer aí o seu comércio, mas não deixe de seguir, porque as novidades, as coisas que acontecem, promoções e tudo, eles colocam em suas redes sociais. Então vá lá, @Universo Doces ANPS. E abraço mais uma vez a todos aí que estão conosco, estamos aí com o doutor recebendo aí, falo de novo, essa ilustre figura aqui do meu lado, meu amigo querido. Meu amigo querido, já está quase virando sócio do programa, chama aqui, chama na rádio. E ele, pronto, o nome dele, o sobrenome dele é André Pronto, né? Não é André Luiz Ignácio de Almeida, não. Mas, enfim, doutor André, que é atuante aí na área trabalhista, obviamente atua em alguma outra área também, doutor? A gente atua nas áreas civil e trabalhista, mas a maioria trabalhista e empresarial. Né?
Há quantos anos já, doutor, aqui em Anápolis? Esse ano agora, final do ano, se Deus me permitir, eu completo Amém. 30 anos de formado pela boa e velha FADA, Faculdade de Direito de Anápolis, hoje Olha, Faculdade de Direito da Uni Evangélica. Isso é verdade, o senhor recordou aí, o senhor tem o que o senhor tem de formado. Você tem de idade. Eu tenho... Ele não deixou eu falar, agora eu posso falar. Eu ia falar, o meu filho tem de nascido. Aí ele falou, não, é minha idade, então ficou a idade, Pois gente. eu vou lhe dizer, depois eu quero que você me ensine a receita desse formol que você usa, que conserva mais do que o meu, viu? Não é? Ai, mas é verdade. E Nira Santos, não me recordava da fada. Eu não me recordava da fada. Na verdade, só com a instituição, primeiro do centro universitário, né? Sim. Uni Evangélica, e hoje Universidade Evangélica. Isso. Então, simplesmente, porque antigamente você tinha a faculdade de odontologia, era João alguma coisa. Uhum. Aí você tinha a faculdade de filosofia, fulano de tal. Sim. Tinha a faculdade de direito de Anápolis. Cada faculdade, Isso. elas eram individualizadas. Isso. Agora são todos cursos da Universidade Evangélica. Né? Colocou tudo junto ali Exatamente. No centro universitário, todos viraram cursos lá da Uni Evangélica. Sou muito grato à Uni Evangélica de um modo geral, porque eu estudei lá no Colégio Couto Magalhães, depois eu estudei na Faculdade de Direito e um ano depois de formado eu fui ministrar aulas lá e fiquei por quase 15 anos lá. Então eu sou muito grato àquela instituição. Minha filha hoje faz medicina lá, graças a Deus. Então a gente tem uma história grudada com a Uni Evangélica, graças a Deus. É isso, né? Tá certo. E falando de direito aqui, trabalhista, fizemos aí vários esclarecimentos, o doutor André pontuou cada um deles, e se você ainda tiver aí alguma dúvida, pode participar aí por nossas redes, pelo nosso telefone, que está aí à disposição. Tivemos aí um vai e volta, né? Uma queda aí de sinal, mas voltamos, mas é assim mesmo, tá em todo lugar isso, né? Inclusive... Sem falar que o orelha seca do entrevistado chegou atrasado, né? Errei o prédio, acreditem se quiser. Fui parar em outro prédio. Falei, tô na portaria. Ela falou, de onde? Faz parte. A sua assistente está olhando esses dois doidos aí na frente da TV falando dessa forma. Mas é assim que a gente se trata, gente. É muito bom, porque essa maneira descontraída do doutor André nos deixa também à vontade para falar, inclusive, né? Hoje ele veio com a vestimenta de todos os dias de trabalho dele. Quando ele me visitou no Entrevistas lá da Rádio Manchester, ele entra no estúdio com uma camiseta autografada, mostrando assim a camiseta autografada, né, de um tal de Arthur Coimbra, que colocou lá assim, vulgo Zico, autografada por ele. Todo pomposo, o que mais sortinho? O relógio também veio todo paramentado. Do Flamengo. O tênis do Flamengo. Ele foi todo Mas o mais importante, o coração. O coração. Então, pronto. Né? Tá lá, rubro-negro, batendo ali, rubro-negro dentro do peito. Não sei se a produção ali, né, tá gostando os restantes 30% da população brasileira que me perdoem. Mas nós, os 70% da população brasileira que somos flamenguistas, nós nos orgulhamos de sermos rubro-negros, graças a Deus. Só 70% da população brasileira tá passando raiva, qualquer jeito. Sempre. Mas é isso, né? Só para a gente aproveitar esse restinho de tempo, a gente tem que aproveitar, que a gente tem ainda com o senhor, vamos fazer uns outros esclarecimentos. Por acaso, o senhor, no seu ramo, quais são os direitos mais desconhecidos, por exemplo, por trabalhadores? O senhor categorizou algum aí que fala assim, gente, mas isso aqui é direito do trabalhador, mas quase ninguém procura para poder fazer aí a sua defesa. Nira, eu não diria a você nem que não são conhecidos não só dos trabalhadores, mas também dos empregadores. Sim. Obviamente que até pela questão da hipossuficiência do trabalhador, o desconhecimento do trabalhador, ele é maior, né? Mas tem esse momento agora que a gente está vivendo agora de entrada em vigor de uma portaria que vai mudar significativamente
essa relação entre patrão e empregado. Sim. Eu digo a você com plena convicção, se você sair na rua aqui hoje perguntando, você está sabendo que a partir do dia 1º de julho, para trabalhar no feriado, vai ter que ter acordo coletivo? Mas eu falo para você com tranquilidade, 80% não sabe. Eu estou pensando Sabe? nisso, por isso que eu falei do seu Zé. E os empregadores, se não nessa proporção, eu diria que na faixa de uns 60% a 70% não sabem. Né? Então, a gente tem essa preocupação. Eu, nesses 29 anos e meio de profissão, eu nunca me preocupei em guardar conhecimento só para mim. Até porque eu fui professor muitos anos, então eu aprendi a expor o conhecimento, a repassar o conhecimento para os meus alunos, e assim eu faço. Eu dou um exemplo, se estiver me ouvindo um colega, eu não vou falar o nome dele, um colega me ligou ontem, anteontem, doutor, estou aqui com um colega nosso, esse colega que me ligou não faz trabalhista, ele faz só cível, mas tinha um colega dele lá, trabalhista, precisando de uma orientação sobre um recurso, me ligou, eu estou chegando, cheguei no escritório, pesquisei e mandei para ele, pronto. Então, eu tenho essa preocupação de repassar o conhecimento e, sobretudo, a informação. Veja, eu como representante de categoria, né, eu sou presidente de um sindicato. Sim. Eu sou vice-presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás. Eu tenho a obrigação de colocar, não só para os meus filiados no sindicato, e não só para os meus clientes do meu escritório, a informação. Eu preciso disponibilizar isso. Né? Então, eu quero, se Deus quiser, na próxima segunda, mais tardar terça-feira, eu quero disponibilizar um informativo para soltar nas redes sociais e colocando isso. Porque tem muita gente que vai ser pega, entre aspas, de surpresa, que não é surpresa. Veja, era para ter entrado em vigor o ano passado. Desde a lei, a portaria de 2023, sim, que era para entrar em vigor em 2024, aí prorrogaram ela para 2025. Estendeu-se para 2025. Então, quer dizer, os contadores têm a obrigação de saber disso e passar essa informação para os seus clientes. Os advogados, da mesma forma, né? Porque o empresário e o empregado está preocupado em trabalhar, chegar no fim do mês, receber o dinheirinho dele e viver a vida dele. E o empregador está preocupado em comercializar, vender, ganhar dinheiro, pagar o empregado, ter o lucro dele e viver a vida dele. Ele não fica preocupado, nem todos, né? Hoje teve um cliente no meu escritório, doutor, que diacho é isso aqui? Eu falei assim, aí eu aproveitei para fazer média, né? Falei assim, 14 horas você vai sintonizar nesse link aqui. Eu falei assim, você vai sintonizar aqui que eu não vou falar 2 vezes, não, vou falar só uma vez. Só uma vez? Então pronto. Aí a gente disponibiliza a informação. Certo. Agora tem muita gente, nesse caso é um exemplo. Outra da pergunta, dentro do contexto da pergunta que você fez, essa questão do assédio. O trabalhador, normalmente, pessoa humilde, né? Ele não tem conhecimento, ele não sabe nem o que é assédio, Nira. Você falar para ele, você foi assediado, isso é de comer ou de passar na cara? Ele não sabe o que E não precisa nem ser muito humilde também, doutor, porque muitas pessoas gente que não tem informação. Não tem informação. Apesar disso aqui hoje, porque isso aqui é o céu e o inferno, né? Exato. O tal do WhatsApp, das redes sociais. Hoje a gente vive num derrame de informações que às vezes até sobrecarrega a gente. Sim. Mas a maioria das pessoas, 90%, tem o celular, tem conexão na internet, mas vai jogar, vai namorar, vai visitar sites de turismo, mas não se preocupa com, né? Não tem, é diferente da gente que é profissional. Então, eu por exemplo, eu assino um software que se alguém no Congresso Nacional piscar em forma de legislação trabalhista, eu recebo, entrou um projeto assim assado. Mas eu vivo disso. Isso. Agora, você, que é leiga do ponto de vista jurídico, você não tem obrigação de fazer isso. Né? Então, tem muita gente que não tem a informação necessária. E muita gente que não quer ter. Exato. Né? Tem mais isso. Porque aquilo que me interessa, embora eu não tenha a obrigação, aquilo que me interessa, aquilo que eu convivo no dia a dia, eu procuro estar sempre me informando ali. Porque tem gente, vamos usar o exemplo mais comum que existe, a política. Eu já cansei de ouvir, ainda tenho pessoas na família que detestam falar sobre política. Mas o que é a política senão a nossa vida? Nós não vivemos aí no dia a dia com a política. O reflexo da política cai diretamente sobre nós. Exatamente. Né? Se nós
hoje estamos vivendo um problema, ou se nós hoje estamos vivendo a glória, é porque lá atrás nós elegemos ou deixamos de eleger alguém. Exatamente. Né? Então a gente precisa de um mínimo de conhecimento. Um mínimo né? de conhecimento. Você pode até não querer discutir, mas saber o que está acontecendo é importante. Saiba o que está acontecendo, né? E o pior Ouça que não é... o programa da Nira Santos, você vai ficar bem Ouça, informado. porque lá tem o doutor André Luiz Inácio de Almeida, que vai esclarecer muitas dúvidas suas. E passando já nos trâmites finais, vou falar de outra pessoa, sem mudar o convidado. Vamos falar aqui de... Lá vem ela. Eu deixei isso para o final. Vamos falar aqui de... o advogado saiu, né? E aí o André ficou. Olha né? meu computador. Lá. Não, aí vai virar para lá para poder olhar. O advogado saiu e entrou agora o DJ André Luiz Inácio de Almeida. Agora eu não sei se o DJ usa algum codinome, alguma coisa nas nights para poder fazer aí. Gente, bailes na UAB, tiveram festas lá. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus, advogadas que dão testemunho desta pessoa aqui nas picapes. Ainda chamam assim, doutor? Eu que sou da velha guarda, prefiro. Inclusive, eu não sou DJ, eu sou discotecário. Eu brinco muito, eu sou da antiga. Ele que é discotecário. Gente, me passou uma lista imensa ali, que ele vai filmando nas viagens de trabalho dele, as músicas, as playlists dele lá. Eu vou lá perturbando ele, né? Opa, essa daí eu quero, passa pra mim. Ela vai passar a playlist pra mim. Mas me conta como foi como o André. O que veio primeiro? A paixão pela música ou a paixão pelo direito? Ou os dois juntos? Ou veio alguma coisa antes para depois vir esses dois aí? Eu, na verdade, no início da minha adolescência, com 13 para 14, 12, 13 anos, morava em Goiânia na época. Eu sou anapolino, do pé rachado. Na década de 80 eu morei 8 anos em Goiânia. E lá convivi com os primos meus que trabalhavam com equipamento de som. Sim. Faziam festas, né? Tinha uma equipe chamada Equipe Somax. E eu comecei carregando caixa de som junto com eles e fui aprendendo a arte, né? De manusear os equipamentos e tudo. E durante uns 15 anos da minha vida, eu fiquei nessa vida entre servir aeronáutica, trabalhar em supermercados, papelarias, drogarias da vida. E nos finais de semana, eu trabalhava como discotecário. A gente foi primeiro carregando o som, né, auxiliar do discotecário. Sim. E depois aí eu fui aprendendo aos poucos com os primos. E hoje eu tenho um equipamento meu que é para uso pessoal, é para brincar. Eu não, ao contrário do que você disse, eu não vou para a night, né? Senão minha mulher um dia virou para mim e falou assim, ó, aí o meu sonzinho é para ir para maçonaria, para ir para o Rotary, para o UAB, para brincar, né? E a gente tem uma turma lá no Urias Magalhães em Goiânia até hoje, que a gente se reúne aí de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Certo. Vai para um barzinho daqueles que a gente chama de boteco, copo sujo, senta lá, fala pro dono assim, posso ligar meu som aqui para ouvir música? Pode. A gente liga e vai tomar cerveja. Então é um hobby que eu tenho hoje, inclusive... me permita fazer um comercial aqui, Nira, mas sábado agora nós temos uma festa junina da Loja Maçônica Lealdade e Justiça e lá eu vou estar tocando forró, por incrível que pareça. Olha isso! Pois é, a gente vai brincando na medida do possível, né? Então, assim, é um hobby, eu gosto muito e tem um equipamento razoável, que ao longo dos anos eu venho adquirindo, vai guardando. E minha mulher fica doente porque nós temos um quartinho lá em casa que era para ser um quarto de dispensa, da casa virou um quarto de som, eu guardo minhas coisas, mas é paixão pura. Paixão pura. E veio, portanto, antes do direito. O direito já foi, no final da década de 80, quando eu passei no vestibular em 1988, e por questões financeiras eu tive que suspender o meu curso durante alguns anos para juntar dinheiro e voltar e terminar o meu curso. Certo. Então, me formei em 95 e estou completando 30 anos agora
30 se Deus anos. quiser. E durante esses 30 anos, enquanto eu fui professor da faculdade, as turmas descobriram que eu gosto disso, eu tinha meu som. Então, as festas das turmas que eu dava aula, a maioria era eu que fazia as festas para os meus. Brincava, né? Animava a festa. Certo. Mas nunca cobrei depois desses anos para cá, depois que eu me formei para cá, eu não cobro um centavo para tocar, é pela paixão mesmo. Então eu vou pelo Rotary, eu vou pela maçonaria, eu vou pela OAB, vou pela família, né? E os amigos de vez em quando, mas muitas vezes eu estou tocando, a pessoa chega e fala assim, cara, quanto é que você cobra para fazer o casamento da minha filha? Eu não cobro nada porque eu não posso fazer, eu não sou profissional, né? Eu já toquei em festa de posse de desembargadores nos tribunais em Goiânia, mas isso sempre... é porque não é profissional, tá? Não, é uma brincadeira. Mas o amor e a paixão que ele tem por isso, as pessoas veem diferente. E outra coisa, como você não tem a obrigação de tocar profissionalmente, você toca o que você gosta, vai no prazer. E acaba que... E o estilo que eu gosto, que é o flashback, né? Amo. Os anos 80, 90, né? Por exemplo, eu tenho... Eu costumo dizer, eu não gosto de sertanejo universitário. Mas por que você não? Eu não gosto. Eu não gosto. Meu filho também. Assim, quando você vê tocando sertanejo universitário no meu carro, é porque minha filha está dentro do carro e tomou o som de mim e botou o negócio dela. Mas você nunca vai me ver sintonizar e colocar. Eu não ponho, porque eu não gosto. Respeito quem gosta. Óbvio. Eu prefiro o Earth, Wind and Fire, um Kool and the Gang, um Michael Jackson, a Madonna, um U2. Isso. É muito melhor, na minha opinião. Muito. E tem gente que demoniza esses que eu falei e prefere Henrique e Juliano. Eu não sei nem o nome do povo. Maiara e Maraísa. Isso aí. É o Jorge Mateus, que é o da eu da respeito, moda ali. Óbvio. Só que eu não ouço. Tá falando de gostos Exatamente. aqui, gente. Gosto, né? Quem tá vendo pode gostar. Ele a playlist que ele gosta já é de outro caso. Meu filho diz que ele nasceu na época errada, porque ele gosta das músicas que eu gosto, são os flashbacks e também os mesmos conjuntos, aqueles que estão, por exemplo, Roupa Nova. Ele gosta mais de Roupa Nova e canta mais músicas do Roupa Nova, sabe mais música do que eu. É um menino de gosto apurado. Mas é isso. Eu tive o enorme prazer em receber aqui o doutor André Luiz Ignácio de Almeida. Ele que é advogado civil da área civil e trabalhista, porém hoje nós discutimos vários detalhezinhos desta nova lei que entrou aí, vai entrar, gente, é importante que se diga, em vigor a partir de 1º de julho, e que vai impactar, repetimos, significativamente nas questões nas relações entre empregado e empregador, e os sindicatos estão aparecendo neste meio para poder fazer aí esse meio de campo, aliás, só por meio dos sindicatos, doutor, só para finalizar, só por meio dos sindicatos é que esses acordos podem, não tem como, não tem outro órgão que o empregador... não tem como fazer, o empregador não tem... Veja, às vezes, nós estamos falando de uma situação, às vezes não tem o sindicato daquela categoria na cidade. Sim. Aí, nesse caso, ele vai ter que procurar um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, ou às vezes até o Ministério Público do Trabalho, para poder ver como é que ele vai solucionar, porque essa é uma questão que a portaria não trata, né? Ela fala que tem que ser através dos sindicatos. Então, se não tem uma representação sindical na sua base, né? Mas pode ser que tenha uma estadual. Então, você vai ter que procurar o sindicato estadual. Vou te dar um exemplo. Por favor. Faz convenção coletiva de trabalho comigo no Sinditur, trabalhadores nas empresas funerárias. Não tem nada a ver, né? Sindicato do turismo com o sindicato das funerárias. Imagina, o cara vai fazer turismo aonde? No cemitério, não é isso? Mas faz parte da nossa base. Apesar de ter na Argentina, viu? O que a Evita Peron está entrando lá, paga-se para entrar no cemitério. Inclusive, quando eu fui lá, eu falei assim, tá aí um passeio que eu não vou de jeito nenhum. Eu prefiro ir pro shopping, pra praia, mas visitar cemitério eu não vou, não. Uma das nossas amigas rotarianas
Apenas amou, chegou lá da Argentina, gente, pagou para entrar, se eu não me engano, 100 pesos. Acho que eu gosto menos desse passeio do que de sertanejo universitário. Então, aí, Mira, se não tem o sindicato da BAL, eu estava citando o sindicato dos empregados das empresas funerárias. Esse sindicato, a sede dele é em Aparecida de Goiânia, mas a circunscrição dele é estadual. Tá. Então, as empresas funerárias daqui de Anápolis, elas vão ter que procurar o sindicato lá em Aparecida de Goiânia e fazer o acordo coletivo com eles. Para fazer o acordo né? coletivo. Aí você fala assim, uai, mas funerária pode funcionar no feriado. Não, ela vai se encaixar naquela exceção. Na exceção dos É hospitais. um comércio ali, diferente. Sim. Mas é a título de exemplo, né? Então, um sindicato que está com a base ou em Goiânia ou em outra cidade, às vezes tem um sindicato nacional, vai ter que ligar, conversar e negociar isso para poder fazer a convenção coletiva. Certo. Se houver a gente chama de circunscrição. Quando você cria um sindicato, o Ministério do Trabalho e Emprego ele diz para você qual que é a base da circunscrição do seu sindicato. Então, o Sindicato do Turismo de Anápolis e dos Trabalhadores no Turismo de Anápolis, ele abrange só Anápolis. Aí tem o Sindicato do Turismo do Estado de Goiás, que sai passando aqui a Badiana, Alexandria, Pirinópolis, Corumbá, cerca Anápolis, mas Anápolis é só nosso. Né? Mas aí você tem um outro sindicato que é sindicato vamos dar um exemplo, Sim de Beleza. As empresas o pessoal que trabalha em salão de beleza, essas coisas, a sede é em Goiânia. Então, as empresas aqui de Anápolis vão ter que procurar o Sim de Beleza lá em Goiânia para poder fazer a convenção coletiva com eles, o acordo coletivo com eles, para regulamentar o direito de trabalhar em dias feriados e dominicais. Então não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Não tem mais para onde fugir, não tem como enrolar. A portaria é taxativa. Acordo coletivo de trabalho, ela não permite individual. Acordo coletivo de trabalho. Então, tá aí. As informações nós trouxemos. É importante que se façam as adequações. A partir do 1º de julho não tem choro nem vela, não tem aquele negócio, eu não sabia, eu não estava informado, eu não vejo muito rede social, não gosto muito de ver TV aberta, esses jornais e tal, não vi. Não tem. Tem contador? É obrigado a saber, porque o contador, querendo ou não, ele é obrigado a saber para poder fazer esse tipo de trabalho que faz para você. Então, é o que o doutor André passou por aqui, não tem como correr mais, já vem aí prorrogado, já era para ter ano passado, 24, porque a portaria de 2023 teve o período de vacância, foi a 24, o 24 prorrogou-se para o 25, do 25 não vai prorrogar mais. Então, a partir de 1º de julho, entra aí em vigor todas essas informações. Se você chegou agora aqui no canal 14, se você vai ver depois, porque fica salvo também no YouTube, você vai, internauta, ou você, telespectador, vá procurar ver direitinho. Tem repetições, vão ter reprises do programa na programação do canal, e também no YouTube você acessa o momento que você quiser, que estiver disponível, veja, cheguei agora, não dei conta de ver, estava trabalhando, então estava aí com o link, apareceu cliente, apareceu gente para vender, não deu para ver, veja. Tá? Para poder não ser pego de surpresa, multas serão pesadíssimas, porque é através dos empregados, a quantidade de empregados, o número de empregados. Em desacordo com a portaria. Exato. Então, gente, tem todos esses detalhes que o doutor André falou ao longo da nossa entrevista e que você pode se informar para não ser pego de surpresa, que não é surpresa mais, mas para muita gente que realmente, como o doutor André falou mesmo, aí 80% das pessoas que são os comerciantes e tal não estão aí antenados quanto a isso, mas precisam se atualizar. Agora, querendo ou não, se não quiser doer no bolso aí da sua empresa. E eu já deixo aqui os microfones do Entrevistas, tanto aqui como na Rádio Manchester, no qual o senhor é muito querido, né? Por todos, ele atende todo mundo lá da rádio, gente. Aliás, ele atende todo mundo, onde pede ele. Quer? Voa. Não, quando? Vamos. Agenda e vai. E é assim que acontece. Então, continua com os microfones abertos, quando tiver alguma outra coisa que a gente possa esclarecer, levar ao conhecimento, propagar, espalhar esse conhecimento por aí. O senhor pode, tanto na rádio como aqui, e
Passe por gentileza, eu sei que não pode passar contato, não tem como falar de escritório nem nada, mas ele tem as redes sociais dele, onde você pode até ver esses trabalhos de DJs que ele faz. Ele diz que não é discotecário, mas você pode ir lá. A rede social do doutor André, qual é? André.ignacio.almeida. André.ignacio.almeida. Facílimo para você encontrar e vai estar vendo conosco mais uma vez em alguma outra ocasião. Falou de mudança, falou de esclarecimento em lei trabalhista, nós estamos aí pegando ali o amigo André, companheiro rotariano, que vai fazer aí os esclarecimentos para vocês. Muito obrigada por sua presença hoje aqui, em nome do Fernando Dutra, que também é seu amigo. Muito. Né? E agradecemos aí a sua vinda, foi muito satisfatória e seja sempre muito bem-vindo aqui no canal e dentro do programa Entrevistas, doutor André. Obrigado, Nira, pelo carinho do convite, a chamada, a satisfação toda minha de poder estar aqui prestando esclarecimentos para a sociedade, de um modo geral. Eu não me atreveria a colocar contato do meu escritório de advocacia, mas o contato do Sinditur Anápolis, para aqueles empresários que queiram buscar informações. O Sinditur fica lá no 12º andar do edifício Silênio, ao lado da Riachuelo. É o antigo prédio da Caixa. Ah, tá. Então lá a sede do Sinditur fica no 12º andar, sala 1203. Nós estamos lá à disposição. Já chegando lá, a Bia, que está aqui comigo, a Ana Beatriz, poderá atendê-los. E o meu escritório fica logo abaixo. Então, se chegar lá e eu não tiver, ela chama, eu só subo um vão de escada e nós prestaremos quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Parabéns pela estrutura. Adorei a estrutura aqui do Canal 14. E um prazer sempre estar distribuindo conhecimento, meus parcos conhecimentos, mas um pouquinho que eu sei, eu gosto de botar para fora e te agradeço mais uma vez essa simpatia do convite. Muito obrigado. Tá certo. E com isso, hoje nós encerramos essa edição do Entrevistas. Foi um prazer imenso, sempre é um prazer imenso falar com vocês, estar trazendo informações para vocês sempre e alguma pauta, qualquer profissional de qualquer área que vocês queiram, né, que eu traga aqui para falar, tanto aqui como na rádio também, é só colocar aí, mandar a sua mensagem pelo 62998635140 e eu agradeço também aos nossos apoios culturais, que é o acheianápolis.com.br, Estúdio de Dança Raquel Cristina e também o Universo dos Doces, onde você encontra de tudo para você abastecer, reabastecer aí o seu comércio com doces e embalagens. Um abraço, Paulinho e Companhia Limitada. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima edição do nosso Entrevistas.